As redes sociais devem ser penalizadas pelo conteúdo abusivo que publicam? Hoje, o artigo 19 do Marco Civil da Internet já determina que as plataformas sejam responsabilizadas caso não retirem esse conteúdo depois de uma ordem judicial. Mas a constitucionalidade desse artigo está em debate há mais de um ano e, dia 4 de junho, foi retomado o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Para o pesquisador Rafael Evangelista, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR da Unicamp, o artigo 19 não é suficiente para inibir abusos, mas é fundamental como ponto de partida para a regulamentação das redes. Sem o artigo 19, vai mudar bastante o que se tem até agora de regulação da internet no Brasil. Então, até se diz que não há regulação, na verdade existe, ela pode não ser suficiente para o que a internet ou que essas aplicações sobre a internet se tornaram. O mais adequado não é simplesmente sair derrubando o artigo 19, é produzir uma lei de regulação das plataformas e que aborde todas essas questões: transparência, monetização, impulsionamento, responsabilização, integridade da informação, autodeterminação informativa. Então, são vários pontos que precisam ser abordados numa legislação. E agora, as propostas que o governo está tirando da gaveta, produzindo, né? Deve ser uma proposta mais focada para uma regulação da economia das plataformas e outra voltada em especial para a proteção de crianças e adolescentes. Isso torna, acho que, o ambiente um pouco mais maduro e com menos necessidade do STF entrar nesse campo para, de alguma maneira, ele mesmo tentar regular pela derrubada do artigo 19 do Marco Civil. A autorregulação das próprias empresas, a gente já sabe que não será feita. Quando houve algum tipo de pressão pública, empresas como a Meta, por exemplo, começaram a fazer algum tipo de moderação de conteúdo ainda muito embrionário e muito fraco e insuficiente. Na hora que mudou o cenário político, eles já derrubaram tudo aquilo. Então, essa autorregulação das empresas, por um lado político, ela é instável. Por outro, se a gente olha o modelo de negócios das empresas, uma regulação que combata a viralização acaba sendo contraditória com o próprio modelo de negócios da plataforma. Então, é inviável que ela autorregule algo que lhe dá prejuízo ou que não dá lucro suficiente. Prejuízo, eles não têm prejuízo, mas que não dá os lucros tão esperados pelos acionistas. O que é que a plataforma faz? Minimamente, ela toma algumas medidas para manter as suas práticas de produção de engajamento, que é quando ela produz engajamento, que ela coleta dados, que ela vende anúncio e tudo mais. O grau de responsabilização que você pode ter por negócios que não deveriam ser responsáveis, porque eles não manipulam conteúdos de terceiros, eles não pegam aquele conteúdo e mostram para quem não deveriam mostrar, ou pegam esse conteúdo e multiplicam ele, viralizam esse conteúdo pelo poder da própria plataforma. São alguns negócios que simplesmente hospedam conteúdos, não é? Então, acho que a tipologia ajuda a entender que existem modelos de negócio diferentes na internet, não só modelos de negócio, mas funcionalidades, né? As próprias plataformas têm funcionalidades que algumas elas devem ser responsabilizadas por algumas funcionalidades e por outras elas não podem ser responsabilizadas porque não faz sentido, porque elas não têm ação sobre esse conteúdo. Muitas vezes não tem efeito você desmentir, porque num nível racional a pessoa pode até falar, talvez e tal, mas ela fica com aquela pulga atrás da orelha e fica pensando, mas será que não é? Isso impacta as decisões de vida dela. Não tem só interesses políticos na produção de desinformação, tem interesses econômicos, e tem interesses econômicos que se alinham com interesses políticos. E a gente fala em interesses econômicos, fica parecendo uma coisa muito grandiosa,
Mas não, é o sujeito que já tem uma certa inclinação ideológica, ele passa a produzir um conteúdo mais radicalizado ainda, porque algumas redes ideológicas de transmissão de mensagens vão transmitir bastante a mensagem que ele produziu, esse conteúdo. Então você tem toda uma infraestrutura de estímulos econômicos para a produção de conteúdos de baixa qualidade que precisa ser enfrentada. Em paralelo, você faz verificação de fatos. Mas se você não cortar os incentivos, vai ficar sempre essa roda que nunca termina. As pessoas precisam ser responsáveis. Elas podem ter as ideias tortas que elas tiverem, mas isso tem um certo limite, porque se você cruza esse limite, eventualmente você pode causar mal a outros, não é? Então, essa liberdade de expressão, ela precisa ser exercida com responsabilidade com relação aos eventuais danos que a opinião pode causar, e a opinião pode causar danos. A opinião reforça racismo, a opinião reforça violência, então, e eventualmente você pode ter opiniões que tem como ponto final a derrubada da democracia. Se a plataforma está amplificando um conteúdo danoso e está amplificando esse conteúdo porque isso tem a ver com o modelo de negócios dela, ela tem que ser corresponsabilizada. O CGI realiza todo ano o Fórum da Internet no Brasil. Nesse fórum foi lançado um decálogo de princípios que poderiam orientar a regulação da internet. Esse decálogo está sob consulta pública, e essa consulta vai durar mais umas 2 semanas, e depois isso vai ser reformulado, porque a ideia é que, assim, um decálogo de princípios de regulação de plataformas é algo complexo que precisa ser feito com escuta da sociedade.